Olá, que bom ter essa companhia para mais essa nossa conversa. Sabe, eu fico pensando, como é que a gente lida com aqueles desafios que chegam sem avisar? Aquelas fases que, nossa, testam uma paciência, a fé, Pois é uma questão universal, né? totalmente. E hoje a gente vai buscar umas pistas, umas estratégias num texto bem antigo, mas que parece que foi escrito ontem, sabe? O primeiro capítulo da carta de Tiago. Será que essa sabedoria de quase 2000 anos ainda tem algo a nos dizer hoje? Ah, com certeza tem. E é uma busca fascinante. Para nos ajudar nessa exploração, a gente vai usar o trabalho de alguns comentaristas bíblicos bem respeitados que mergulharam fundo em Tiago. Temos as notas da Nova Almeida Atualizada, o comentário Oman e, especialmente, vamos nos apoiar bastante no estudo super detalhado do Douglas J. Moo. A ideia é cruzar essas visões, sabe? Para pegar o essencial mesmo. Exato. E o nosso objetivo aqui não é só, dissecar o texto academicamente, né? É tirar a lição prática mesmo. Como que a gente encontra força na dificuldade? Onde que a gente busca clareza mental quando tá tudo meio, confuso? E de onde vêm aquelas tentações que às vezes desviam a gente? E no fim das contas, o que significa ter uma fé que faz diferença no dia a dia? É isso que a gente quer investigar juntos. Vamos nessa. A gente pode seguir o próprio caminho que Tiago traça no capítulo, começando por essa visão meio surpreendente sobre as provações, né? Depois a gente vê a busca por sabedoria, a perspectiva dele sobre riqueza e pobreza. Certo. A diferença crucial entre ser testado por Deus e ser tentado ao mal. E aí ele fecha com aquele chamado para uma fé que é ativa, prática, mão na massa mesmo. Combinado. E olha, Tiago já começa jogando a gente numa ideia que, eu confesso, me soa um pouco estranha. Ele fala algo tipo: considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Alegria? No meio dos problemas? Como assim? Isso vai contra tudo que a gente sente, né? É um soco no estômago logo de cara, né? Mas a chave está em entender que palavra ele está usando ali para provações. Nesse comecinho, o peirasmos, no grego, está mais ligado a testes, sabe? Dificuldades externas, circunstâncias complicadas que a vida joga na nossa frente, ou que Deus permite para um propósito. Não é ainda aquela tentação interna que puxa para o erro, entende? Tá. Então a alegria não seria pela dificuldade em si, mas pelo resultado dela. Tipo um processo de aprendizado, talvez? Exatamente. O versículo seguinte já dá a pista. Ele diz que a prova da nossa fé, e a palavra grega aqui, dokimion, sugere um teste de autenticidade, sabe? Como purificar metal no fogo. Sei, como o ouro sendo refinado. Isso. O Douglas Moo usa muito essa imagem. As provações queimam as impurezas e mostram a força real da nossa fé. E esse processo todo produz perseverança. A palavra no original é hipomoné. Hipomoné. Soa como aquela capacidade de aguentar firme, né? De não jogar a toalha quando a coisa aperta. Perfeito. É a constância, a firmeza sob pressão. Mas Tiago não para aí, que é o interessante. Ele diz que essa perseverança precisa ter ação completa. Para quê? Para que a gente se torne maduro e íntegro. A palavra grega-chave aqui é teleios. Teleos. Isso, carrega a ideia de perfeição, mas no sentido de estar completo, de atingir o objetivo final, entende? Então, olhando por esse ângulo, as provações servem para a gente crescer em caráter e em integridade. Entendi a lógica. Faz sentido. E parece que tem uma recompensa no final dessa jornada, né? Ele fala mais pra frente de uma coroa da vida. Tem sim, lá no versículo 12. Ele chama de bem-aventurado, makarios no grego, que é uma felicidade profunda, um favor divino mesmo, aquele que suporta a provação com essa hipomoné, com essa perseverança. A coroa da vida é a recompensa prometida. E o que seria essa coroa? Literalmente. Provavelmente uma metáfora. Alguns comentaristas, como o Mu, acham que a imagem vem das competições atléticas da época, sabe? O vencedor ganhava uma coroa de louros, então seria um símbolo da vida eterna, da aprovação de Deus para quem ama Ele e continua fiel mesmo nas dificuldades. Faz todo sentido. Agora, se as provações mostram onde a gente está incompleto, como diz o fim do verso 4,
sem que falte a vocês coisa alguma. Muitas vezes o que mais falta pra gente é saber o que fazer, né? Ter clareza no meio da confusão. Como é que Tiago diz pra gente conseguir essa sabedoria? Olha, a orientação dele é super direta, quase simples demais até. Ele diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ponto. Só isso. Peça a Deus. Basicamente, é um eco claro do que Jesus ensinou lá em Mateus. Peçam e lhes será dado. Não tem fórmula mágica, não tem ritual complicado. O primeiro passo é reconhecer. Puxa, não sei o que fazer aqui, preciso de direção. E aí, pedir a Deus. Mas e como Deus reage a esse pedido? Porque, vamos ser sinceros, às vezes a gente fica meio sem graça de pedir, né? Acha que tá incomodando ou que não merece. Tiago antecipa isso. E ele descreve Deus de um jeito muito encorajador. Ele fala que Deus dá a todos aplos. Essa palavra grega pode significar livremente, generosamente, ou, como o Mu argumenta de forma interessante, pode significar com integridade, com sinceridade, sem agenda oculta, sabe? Refletindo o próprio caráter de Deus. Interessante isso de integridade. E tem mais, ele acrescenta: Deus dá mé oidizontos, ou seja, sem lançar em rosto, sem repreender, sem fazer a gente se sentir mal por ter pedido, não tem constrangimento. O Calvino lá atrás já dizia que isso nos dá uma confiança enorme para chegar perto de Deus e pedir. Nossa, isso é muito libertador mesmo, tira um peso. Mas parece que tem uma condiçãozinha ali para receber essa sabedoria, né? Algo sobre fé e dúvida. Tem sim. É uma condição fundamental. Tiago diz para pedir em pistei, com fé, mene diacrinomenos, sem duvidar. Mas atenção, a palavra para duvidar aqui, diacrinomai, não é ter uma dúvida intelectual, tipo, será que Deus existe? É mais uma hesitação interna, uma divisão no coração. Como assim uma divisão? É como ficar dividida entre confiar totalmente em Deus ou confiar um pouco em Deus e um pouco nas nossas próprias forças, ou nas circunstâncias, ou tentar resolver tudo sozinho, sabe? É uma instabilidade interna. Ah, entendi. É aí que entra aquela imagem forte da pessoa que parece uma onda do mar. Exatamente. Quem duvida, sim, Tiago chama de deep cycles, literalmente de alma dupla. Alma dupla, uau. É. Essa pessoa é comparada à onda do mar, agitada para lá e para cá pelo vento. Instável, a catástratos em todos os seus caminhos. Percebe o contraste gritante? As provações deveriam gerar perseverança e integridade, hipomonar, telhos. Mas a fé dividida à alma dupla leva à instabilidade e impede a pessoa de receber a sabedoria que precisa para atravessar a provação. A integridade interna, a fé sem divisão, é crucial. Essa ideia da dipsicose, da alma dupla, é muito forte mesmo. Mostra como a nossa postura interior impacta totalmente nossa capacidade de receber de Deus. Bom, aí logo depois disso, Tiago parece que dá uma virada, né? Começa a falar do irmão humilde e do rico. Como que essa questão de grana, de status social se encaixa nisso tudo de provação e integridade? Olha, à primeira vista pode parecer que ele mudou de assunto de repente, né? Mas as conexões são bem importantes. Primeiro, a pobreza, como muitos comentaristas lembram, era com certeza uma provação bem real para muita gente que leu a carta de Tiago originalmente. Era difícil. Sim, imagino. E por outro lado, a riqueza. Bom, ela sempre traz consigo a tentação de colocar a segurança no dinheiro, e não em Deus, né? Isso ameaça diretamente a integridade espiritual. Lembra o que Jesus falou? Não dá para servir a Deus e ao dinheiro. Verdade. E Tiago está falando com cristãos, tanto os ricos quanto os pobres ali da comunidade. Essa é a interpretação mais provável, sim. O Mugmo, por exemplo, defende que ele está falando com ambos dentro da igreja. E o interessante é a instrução que ele dá, que é totalmente paradoxal. Ele manda os dois se gloriarem, terem orgulho, calcastor. Os dois. Mas orgulho de quê? Aí que está o paradoxo. O irmão tapenos, o humilde de baixa condição social, deve se gloriar na sua ipsius, na sua alta posição espiritual em Cristo. O valor dele não está na conta bancária ou no status social, mas em quem ele é em Deus. Entendi.
E o rico, o Plausius, ele se gloria no quê? Na riqueza? Não. Ele deve se gloriar na sua tapeinosis, na sua humilhação. Na humilhação? Como assim? Ou seja, ele deve reconhecer a fragilidade e a transitoriedade da riqueza. Deve encontrar o valor e a identidade dele em Cristo, não no status ou nas posses. É um chamado radical para a gente adotar a perspectiva de Deus, que vira de cabeça para baixo os valores do mundo, né? Nossa, é radical mesmo. E Tiago ainda reforça essa ideia da riqueza que passa rápido, com uma imagem bem forte, né? Sim, ele pega uma imagem lá do profeta Isaías, provavelmente. Compara o rico e a glória passageira dele com a flor do campo. Linda, mas basta vir o sol forte, o cauzon, que ela murcha, seca e desaparece rapidinho. É um lembrete poderoso de que dinheiro e status não são base segura para nada. A gente precisa o tempo todo reavaliar onde está nossa confiança de verdade. Impactante essa reflexão sobre a perspectiva de Deus para as nossas circunstâncias. Bom, depois disso, Tiago volta para o tema das provações, mas agora o foco parece mudar um pouco. Ele vai mais para a questão da tentação interna para o mal. Ele faz questão de separar as coisas, né? Sim, e essa distinção é absolutamente crucial para a gente entender Deus e a nós mesmos. Lembra que no começo do capítulo, a palavra peirasmos era mais sobre provas externas. Agora, Tiago usa um verbo da mesma família, peirazol, para falar especificamente da tentação para o pecado. E ele é taxativo, categórico no versículo 13. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele é apirastos kakon, imune ao mal. E ele mesmo não tenta ninguém, peirazei de autos ou dena. Claríssimo. Então, se Deus não é a fonte da tentação para o mal, de onde ela vem? Quem é o culpado? Tiago aponta o dedo diretamente para dentro de nós. Versículo 14. Cada um, porém, é tentada pela própria cobiça, ou pelo próprio desejo desordenado, sendo por esta atraído e seduzido. A fonte é a nossa ídia epitimia, o nosso desejo torto, ídia epitimia. E as imagens que ele usa para descrever isso, atraído, seduzido, são bem gráficas, né? São. As palavras gregas exeucomenos e deleazomenos evocam a imagem de um animal sendo pego numa armadilha, ou um peixe sendo fisgado pela isca, sabe? É algo que nos puxa para fora do caminho certo. E Tiago não para aí. Ele personifica esse processo quase como uma gestação sombria. Uma gestação? O desejo é a epitemia, uma vez que a gente cede a ele concebe, silabusa, e dá luz, tiktei, o pecado, amartia. E o pecado, depois de consumado, apoteliteissa, gera apokiei, a morte, thanatum, a morte espiritual. É uma sequência fatal que começa lá dentro, no desejo. Nossa, que contraste brutal com a natureza de Deus que ele descreve logo em seguida. Exatamente. Esse é o contraponto que Tiago quer deixar muito claro. Depois de dizer o que Deus não é, ele não é fonte de tentação, ele afirma com toda a força o que Deus é, a fonte de todo o bem. Versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, paz a doses agaté, caipan dorima telion, vem do alto, descendo do Pai das Luzes, patroston photon. Pai das Luzes. O que significa isso é... É poético, né? É lindo, né? Provavelmente se refere a Deus como o criador dos corpos celestes, sol, lua, estrelas, que são as fontes de luz que a gente conhece. Mas o ponto central vem logo depois, em que não pode existir variação, paralagem, nem sombra de mudança, tropezaposquiasma. Enquanto até os astros têm fases, variações, Deus é absolutamente constante, imutável na sua bondade, no seu caráter. Lembra da instabilidade da alma dupla, do dipsychos? Deus é o oposto total, plenamente confiável, sempre. Entendi a conexão. E qual seria então a maior dessas boas dádivas que vem desse Deus imutável e bom? Tiago aponta direto para o novo nascimento, para a regeneração espiritual que Deus opera. No versículo 18 ele diz: segundo o seu querer, ele nos gerou, apexei sem emas,
pela palavra da verdade, logo aleteias, para que fôssemos como que primícias, a partem, das suas criaturas. Primícias. O que seriam essas primícias? Comentaristas como o Mu veem aqui uma referência clara à transformação que Deus faz na gente, através do Evangelho, a palavra da verdade. Nós, os que cremos, somos como o começo, os primeiros frutos de uma nova criação que Deus está fazendo. Uma humanidade redimida. É algo grandioso. Uau! Isso realmente estabelece uma base muito sólida sobre quem Deus é e o que Ele faz por nós. E com essa base teológica toda, Tiago parece que volta para a Terra, né? Para conselhos bem concretos para o nosso dia a dia. Começando pela forma como a gente fala, como a gente lida com as emoções. É isso ali pelo versículo 19. Isso mesmo. Ele aterriza a teologia na prática diária. O versículo 19 traz aquela recomendação tripla, super famosa. Que cada um esteja pronto para ouvir, taxis eisto acusai, seja tardio para falar, brades eisto lalesai, e tadio para irar-se, brades eis orrigê. Pronto para ouvir, tadio para falar, tadio para irar. E por que especificamente essa questão da raiva? Qual o problema da ira segundo Tiago? O versículo 20 explica. Porque a ira humana não produz a justiça de Deus, de caios e nem teô. A tradição de sabedoria bíblica, como o Mu destaca, sempre alertou para isso. Ter justo de Deus e nem ajudam a construir o que Ele quer. A justiça que Deus deseja não se alcança na base do grito e da raiva. Entendi. Faz todo sentido. E aí ele volta a falar da palavra, mas agora o foco é em como a gente deve se relacionar com ela, né? Exatamente. Nos versículos 21 e 22, ele faz um chamado duplo. Primeiro, um chamado para a gente se livrar, para rejeitar toda impureza, ripária e excesso de maldade, periceia, caquias. As palavras usadas aqui sugerem algo sujo mesmo, que precisa ser jogado fora. Tipo uma limpeza interna. Isso. E, em contraste, o segundo chamado. Acolher com mansidão a palavra implantada, logo em fitos em vocês, a qual é poderosa para salvar a vida de vocês. Essa palavra implantada dá a ideia de algo que Deus coloca dentro da gente, né? Não é só algo externo que a gente lê ou ouve. Sim, tem essa conotação. Conecta com a ideia do novo nascimento, lá do versículo 18, e com a promessa da nova aliança, onde a lei de Deus seria escrita no coração. É algo que se torna parte de quem a gente é. Mas Tiago imediatamente dá um alerta crucial. Não adianta só ter essa palavra lá dentro. Tem que agir de acordo com ela. O versículo 22 é talvez um dos mais conhecidos da carta inteira. Sejam praticantes poietai, da palavra, e não apenas ouvintes, acrotai, enganando a si mesmos, para logizomeno e autos. Ouvintes que se enganam. E para ilustrar essa diferença entre só ouvir e realmente praticar, ele usa aquela analogia famosa do espelho, né? Como é que ela funciona mesmo? Ele compara o ouvinte que não pratica com alguém que dá uma olhada rápida no próprio rosto, prosopontes geneseus, o rosto de nascimento, num espelho, isóptron, e assim que vira as costas, esquece como era. O ponto-chave que os comentaristas ressaltam é o esquecimento, a falta de internalização. Ah, tá. A pessoa ouviu a palavra, talvez até entendeu com a cabeça, mas aquilo não gerou mudança real, não ficou, não foi aplicado. Escorreu, sabe? Sei. Entra por um ouvido e sai pelo outro, como a gente diz. E qual seria a atitude contrária, então? A do praticante. O versículo 25 descreve essa pessoa de forma bem bonita. É alguém que atenta bem. A palavra grega parakipsas sugere olhar com cuidado, se debruçar sobre, investigar para a lei perfeita, a lei da liberdade, nomon teleion ton tes eleuterias. E mais, essa pessoa persevera, parameinas, nisso. Não é um ouvinte esquecido, mas um praticante eficaz, poietes ergo. E a consequência, essa pessoa será bem-aventurada, olha o Marcários aí de novo, naquilo que ela realiza, ente poiese auto. Lei perfeita, a lei da liberdade. Isso não soa um pouco contraditório? Lei e liberdade parecem opostos, né? Parece, né? Mas é um conceito muito profundo aqui.
Com certeza não é só a lei de Moisés vista como um monte de regras externas. Muitos comentaristas, incluindo o Mu, entendem que Tiago está falando da vontade de Deus revelada e cumprida por Cristo, e que agora é internalizada pelo Espírito Santo, lembra da palavra implantada. Ah, sim. Ela é perfeita, teleon, porque leva àquela maturidade, à completude que a gente viu lá no versículo 4, e é da liberdade, tes euluterias, porque quando a gente vive essa lei a partir de um coração transformado por Deus, ela não é mais sentida como um fardo pesado, opressor. Ela se torna a maneira autêntica, natural e libertadora de viver a nova vida que a gente recebeu em Cristo. Perseverar nessa lei liberdade é o caminho para a felicidade e realização de verdade. Nossa, isso muda totalmente a perspectiva sobre obedecer, né? Não é só cumprir regra. E para a gente não ficar só na teoria, Tiago fecha o capítulo dando uns exemplos bem palpáveis do que essa prática da palavra significa na vida real, né? Ele fala de religião pura. Exatamente. Nos últimos 2 versículos, 26 e 27, não é que ele esteja dando uma definição completa de religião, mas ele dá uns testes práticos para ver se a fé é genuína ou só da boca para fora. Primeiro, algo sobre a nossa comunicação. Refrear a língua, shalinagogen, tenglossan. Se alguém se acha religioso, mas não controla o que fala, a religião dessa pessoa é vã, inútil. Direto ao ponto. Bem direto mesmo. E depois o foco vai para a ação social, é isso? Isso. Cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações. Epskeptestai órfãos caixeiras. Isso era um pilar da ética lá no Antigo Testamento e continua sendo uma marca fundamental da fé autêntica para Tiago. Compaixão ativa, cuidado prático com os mais vulneráveis da sociedade. Não é só sentir pena, é agir, entende? Cuidado prático. E qual o último teste que ele menciona ali? Guardar-se incontaminado do mundo cosmos. Ou seja, viver no mundo, sim, engajado em ajudar as pessoas, como os órfãos e viúvas, mas sem absorver os valores, as prioridades erradas, as práticas corruptas desse sistema mundano que se opõe a Deus. É um equilíbrio delicado, né? Compaixão engajada de um lado e pureza moral, separação da corrupção do mundo do outro. Essa combinação, para Tiago, é a religião que Deus Pai aceita como pura e sem mancha. Uau! Quanta coisa profunda nesse primeiro capítulo. Se a gente fosse tentar resumir os grandes pontos de Tiago 1, daria para dizer que ele nos chama para ver as provações não como um castigo, mas como uma ferramenta de Deus para a gente amadurecer, para ganhar integridade, né? Exato. Ele ensina a buscar sabedoria direto na fonte, em Deus, que dá de bom grado, generosamente, mas pede que a gente confie nele de verdade, sem ficar com o pé atrás, com a alma dividida. Desafia a gente a olhar para a riqueza e para a pobreza com os olhos de Deus, com a perspectiva da eternidade, e não só do mundo. Deixa claro que a tentação para o mal vem de dentro da gente, dos nossos desejos, e não de Deus, porque Deus é só bondade e imutável. Perfeito. E talvez o mais forte de tudo, ele chama para uma fé que não é só discurso, que não é só ouvir. É uma fé que age, que se mostra no controle do que a gente fala, na compaixão real pelos que sofrem e na busca por viver de um jeito puro, diferente do mundo. Uma fé que se ouve e principalmente se vive. Resumo perfeito. E sabe, pegando esse gancho da fé que se vive, talvez um pensamento final para a gente levar daqui, conectando a prática com a motivação. Tiago elogia aquele que atenta bem e persevera na lei perfeita, a lei da liberdade. Verso 25. Se a palavra que guia essa lei é implantada por Deus em nós, verso 21, e se essa lei é descrita como da liberdade, o que isso talvez nos diga sobre o porquê e o como a gente obedece a Deus? Interessante. Tá sugerindo que talvez não seja só sobre seguir regras por medo ou obrigação. Exatamente. Será que não é menos um esforço pesado para cumprir um código externo e mais a expressão natural, quase, espontânea de uma nova realidade, de uma nova identidade que Deus mesmo criou dentro de nós pela palavra da verdade? Uma obediência que brota da gratidão, que brota da liberdade que Ele já nos deu. Fica aí a reflexão pra gente. Uma reflexão muito poderosa, sem dúvida alguma.
Olha, muito obrigada por nos guiar nessa análise tão rica e tão esclarecedora de Tiago, capítulo 1. Foi excelente. Eu que agradeço a oportunidade da conversa. E um agradecimento especial a quem nos acompanhou nessa jornada de descoberta hoje. Esperamos que tenha sido útil e inspirador. Até a próxima!